Depois de analisar a excelente Adidas F50 League TF Messi, a versão com cabedal em Hybrid Touch, chegou a hora de conhecer a versão regular, mas eu tenho aqui nessa caixa a F50 League FG MG, o modelo intermediário de campo. Será que ela ficou tão boa quanto a edição especial? Bora para outra câmera descobrir no vídeo de hoje. O modelo vem na tradicional caixa da Adidas, a mesma da edição do Messi. Como vocês estão vendo aqui, F50 League FG MG. Muita gente me perguntou por que tem essa etiqueta, por que tem esse desenho aqui. Isso aqui significa que a chuteira é unissex, então ela serve tanto para homens quanto para mulheres. E eu peguei também com a minha numeração regular, tamanho brasileiro 41, americano 9,5 com 27,5 cm. Abrindo aqui, manual de instruções padrão da Adidas, seda padrão também. E esse esquema de cores aqui é do Advancement Pack, que é esse esquema de cores que foi utilizado na Eurocopa, na Copa América, que é predominantemente branco com alguns detalhes em azul. E eu achava que era um tom de vermelho, mas na realidade ele puxa um pouco mais para o laranja, dá para ver aqui nas travas. Que eu considero um esquema de cores muito bonito também, acho que até agora a Adidas não errou em nenhum esquema de cores desde que a F50 retornou. Tem acertado em todas e nesse aqui não é diferente. E aqui apenas o outro pé. Voltando ao esquema de cores, ela é predominantemente branca, com alguns detalhes em azul, como o logo da Adidas aqui no calcanhar. Como eu falei, as três listas têm essa tonalidade, que por fotos eu achava que era um vermelho, mas é muito mais um laranja mesmo, um tom bem mais vivo, com esse degradê em azul aqui na biqueira. A língua toda azul, com o logo da F50 aqui na parte superior, revestimento interno azul, palmilha com esse tom de laranja e o solado totalmente branco, apenas com essas travas aqui nessa tonalidade de laranja. E começando pelo solado, eu fiquei intrigado com um ponto aqui. Como vocês viram na caixa, ele está marcado como FG MG. O MG normalmente é o solado multiground, que é utilizado em qualquer tipo de campo. Só que esse solado aqui, claramente, ele é um FG. Tanto que se eu colocar ele lado a lado a F50 Elite, a configuração de travas é exatamente a mesma. Não tem nenhuma alteração no formato ou disposição dessas travas. Então aqui no calcanhar são 4 travas chevron e aqui na parte frontal uma mescla de travas chevron e travas cônicas. Essa trava aqui tem um cantinho mais reto, mas ela funciona em campo como uma trava redonda. É exatamente a mesma construção da F50 League FG MG. Só que aí que entra o ponto que eu realmente não consegui entender. Se as configurações de travas são idênticas, elas deveriam ter o mesmo nome. Mas eu até peguei a caixa da F50 Elite para mostrar para vocês. Ela está aqui como F50 Elite FG, não é uma FG MG. Então realmente não faz nenhum sentido colocar na caixa FG MG, quando na realidade esse solado da F50 League é um solado FG. E por já ter finalizado os testes com a F50 Elite, eu posso falar que eu gostei muito dessa configuração de travas. Ela tem uma mescla aqui de travas chevron, longitudinais e cônicas, que garantiu uma tração muito firme em campo, uma tração digna de um speed boot, mas eu não tive problemas para mudar de direção, para fazer giros. Isso acontece porque ela tem esse mix de travas aqui na parte frontal e são travas com um perfil de médio para baixo. Eu não considero essas travas da F50 League um solado tão alto. Na parte de trás do solado, aí sim, essas travas longitudinais são um pouquinho mais altas mesmo, mas eu já me acostumei, já me adaptei a essa configuração de travas aqui. Não é minha favorita, como vocês sabem, eu prefiro solados com travas cônicas, mas eu não tive nenhum problema utilizando em campo. Então aqui na F50 League, considere esse solado um FG, que foi feito para gramados naturais. E o desempenho dela num gramado natural seco é realmente excelente. E mesmo sendo um solado de TPU que é feito de um material mais simples e mais barato do que aquele que é utilizado na versão profissional, ela mantém uma característica que é ter a parte frontal mais flexível e bem mais estável aqui no médio pé, com essa placa anti-torção funcionando muito bem. Então, como ela é uma chuteira intermediária, ela não tem aquela resposta mais rápida do solado da versão profissional, mas mantém essa característica de ser mais flexível apenas nesse ponto, gerando muita estabilidade, principalmente aqui no médio pé. Fala galera do Camisas e Chuteiras, se você ainda não me conhece, eu sou o Vitinho e após a análise da F50 League FG, se você quiser comprar o modelo, eu deixei links aqui na descrição e no primeiro comentário fixado.
Comprando por esses links, vocês não pagam mais caro e me ajudam a trazer cada vez mais conteúdo para o canal. Passando para o cabedal, a F50 League regular é bem diferente da versão especial do Messi, que conta com Hybrid Touch. Aqui a Adidas utilizou o Fiber Skin, que é um cabedal de base têxtil revestido por um material sintético. Aqui ela já tem aquele toque um pouquinho mais plástico, principalmente nessa parte frontal aqui do cabedal, mas no restante eu achei o toque bem macio, bem maleável, bem melhor que o da Speed Portal, da Crazy Fast, da X-Ghosted, da Speed Flow, totalmente diferente das últimas pelo menos 4 gerações da Adidas X. Então nesse ponto aqui, mesmo sendo um cabedal de base têxtil revestido, como eu já expliquei para vocês, que geralmente quando tem essa construção tem por característica ser um cabedal com toque mais plástico, eu achei o toque desse Fiber Skin muito mais suave, muito mais agradável, e a sensação que eu tenho é que é um cabedal que vai ficar ainda mais macio e maleável com o uso. Sensibilidade ao toque na bola eu tenho certeza que vai ser excelente, mesmo sendo uma chuteira intermediária, é um cabedal têxtil muito fino, então acredito que o toque com ela nos pés vai ser bem agradável mesmo. E assim como acontece na versão com Hybrid Touch, ela tem essa divisão, tem essa costura justamente nesse ponto dos dois lados do cabedal, mostrando essa divisão. Então o calcanhar aqui é o mesh exposto, só que diferente da versão do Messi, que é preto e não vai ter nenhum problema, aqui esse mesh exposto em branco com certeza vai encardir na primeira vez que eu levar o modelo para campo. A construção do cabedal é exatamente a mesma, a Adidas costurou essa peça sintética aqui simulando o contraforte externo da F50, mas na realidade o que vai dar mais sustentação aqui é o contraforte interno. Ele também segue o padrão, sendo mais maleável aqui na parte superior. O revestimento interno do calcanhar também é o mesmo têxtil, com um toque um pouco mais aveludado, que tenta simular o toque de uma camurça, exatamente o mesmo da F50 League do Messi. Então eu acredito que o conforto aqui na área vai ser excelente. Na versão para Society eu gostei muito, acredito que não será diferente. O ponto negativo, como eu falei na outra análise, é que por ser um material têxtil ele vai absorver muito mais suor. Então após o uso eu recomendo que você deixe o modelo à sombra secando bem para evitar mau cheiro. A versão regular também conta com essa língua têxtil feita com neoprene. É uma língua um pouco mais elástica, como vocês estão vendo aqui, então ela é presa aqui na lateral, mas abraça o pé muito bem e não atrapalha em absolutamente nada na hora de calçar. Foi um ponto que eu gostei bastante. É uma construção bem semelhante à versão profissional, então a Adidas fez essa adaptação aqui com um material de ótima qualidade para uma chuteira de terceira linha. Na versão regular, o revestimento interno do restante do cabedal muda, é um outro material têxtil e dá para ver que esse cabedal é bem fininho, vocês estão vendo a sombra do meu dedo do outro lado. Então para um modelo intermediário, para uma chuteira de terceira linha, tem uma construção excelente, muito fiel à versão profissional. Os materiais mudam, mas o conceito é basicamente o mesmo. E assim como aconteceu na F50 League do Messi, a palmilha é removível, ela é apenas colada, facilmente removível, e é aquela palmilha bem padrão das League e Club da Adidas. Uma palmilha que destoa bastante do restante da construção do modelo. O revestimento dela é têxtil, tem pouquíssima densidade, mas eu recomendo que você utilize com ela porque a palmilha de montagem é feita daquele material que parece um papelão. Então eu não recomendo que você transpire em cima desse material. A F50 League FG também conta com essa amarração tradicional, centralizada, e mesmo não tendo nenhum passador aqui na língua, pelo menos na versão Elite ela ficou firme no peito do pé o tempo inteiro. Então eu acredito que com a League vai acontecer a mesma coisa. Para vocês terem uma ideia da diferença, por mais que o Fiber Skin seja um cabedal com um toque muito bom e eu acredito que vai melhorar, inicialmente ele não tem um toque tão suave quanto o Hybrid Touch que foi utilizado na versão do Messi. Que como vocês podem ver tem um toque realmente muito mais suave, não tem esse toque plástico, independente da forma que eu aperte o cabedal aqui. E um detalhe que eu já estava esquecendo é que aqui na F50 League, a Adidas coloca a tecnologia Sprint Grid, que seria uma substituta da Sprint Web. Mas pelo menos inicialmente eu não achei que essa tecnologia vai entregar um grip melhor em contato com a bola. Ela tem uma texturização aqui no cabedal, mas não o suficiente para realmente entregar um grip melhor, como acontece na versão profissional. Com o tamanho brasileiro 41, a F50 League FG pesa 246 gramas. É um peso muito bom para uma chuteira intermediária, mas como a versão para Society pesa 254 com a mesma numeração, eu esperava que o modelo de campo, que não tem entressola nem um solado de borracha que é mais robusto,
fosse bem mais leve. Eu estava esperando que esse modelo chegasse até na casa de 230, 235 gramas. Não é um peso ruim, mas eu esperava que fosse mais leve. Para calçar a F50 League FG foi tão fácil quanto calçar a versão para Society. Como eu falei para vocês, apesar dessa língua têxtil ser fixa nas laterais, ela tem uma elasticidade muito boa, então o único cuidado que você tem que ter é de puxar essa língua bastante para cima para ela não embolar no peito do pé. Feito isso, o ajuste ficou excelente, pelo menos no meu pé, já que eu tenho um pé de médio para fino. E se inicialmente o ponto que mais chamou minha atenção na F50 League do Messi, que tem o cabedal em Hybrid Touch, foi o conforto, eu não tive essa mesma sensação com a versão regular da F50 League para campo. Eu achei o ajuste do modelo muito mais firme, chegando a me causar um ponto de pressão no dedinho do pé esquerdo. E como eu já tinha falado, por mais que o Fiber Skin tenha um toque muito macio, um toque muito bom, ele tem ainda aquele toque um pouco mais plástico. Eu senti uma diferença nesse par, que o pé direito está com um toque mais macio, enquanto o pé esquerdo tem um toque um pouco mais rígido. Então eu acredito que esse conforto pode melhorar com o uso. À medida que eu for utilizando esse cabedal, deve ficar mais maleável, deve ficar mais macio e, consequentemente, mais confortável. Mas não era exatamente o que eu esperava. Pela experiência que eu tive com a versão em Hybrid Touch, eu realmente esperava um pouquinho mais do conforto da versão regular da F50 League. Repito, eu acredito que a sensibilidade ao toque na bola será excelente para uma chuteira intermediária, até porque o ajuste também é muito certinho. Não senti nenhuma sobra, mas infelizmente eu senti esse pequeno ponto de pressão no dedinho do pé esquerdo. Já no calcanhar, nenhum incômodo, o revestimento interno é muito confortável mesmo. Achei o conforto excelente nesse ponto, mas teve esse pontinho de pressão aqui na lateral. Esse par tem um tamanho brasileiro 41, americano 9,5, que corresponde a 27,5 cm. Como vocês sabem, a minha numeração regular é o tamanho que normalmente eu utilizo para chuteiras da Adidas. E mesmo tendo sentido esse ajuste mais firme, principalmente nas laterais, eu mantenho a recomendação de numeração regular. Então, independente do tipo de cabedal que você for pegar, se é o Hybrid Touch da versão do Messi ou o Fiber Skin da versão regular, eu mantenho a recomendação de numeração regular. Só que, nessa versão, eu senti o ajuste muito mais certinho nas laterais. Então, para quem tem pés largos, eu duvido muito que esse modelo vai funcionar. Como eu falei, esse cabedal pode ficar e eu acredito que ficará mais macio, mais maleável com o uso. Mas ele não vai lacear, ele não vai expandir lateralmente. Então, se você tem um pé largo e gostou dessa versão, recomendo que você experimente antes de comprar. Como eu acabei de falar, eu tenho um pé de médio para fino e eu estou sentindo ela bem justa nas laterais. Então, provavelmente não vai funcionar mesmo para quem tem pés largos. Se você tem um pé largo e já utilizou o modelo, nos conte aqui nos comentários como foi a sua experiência. Em resumo, independente do formato do seu pé, numeração regular. A F50 League FG MG, que na realidade é uma FG, chegou ao mercado custando R$ 599,99, mas já apareceu em algumas promoções, mesmo sendo um lançamento, até na casa de R$ 400. Eu gostei muito da construção do cabedal, pelo menos no pé direito esse toque está bem mais macio e maleável. Acredito que o pé esquerdo vai igualar com o uso, então a sensibilidade ao toque na bola com certeza será muito boa. O ajuste tem que melhorar com o uso, vai precisar de um período de quebra para ter uma adaptação mais fácil, diferente do cabedal em Hybrid Touch, mas eu ainda aposto que esse modelo vai me surpreender positivamente em campo e provavelmente brigará entre as melhores intermediárias do mercado. Confesso que depois da análise da F50 do Messi, a minha expectativa estava muito alta e sofreu uma quebra, mas mesmo assim é um modelo que tem potencial e eu acredito que vai melhorar bastante com o uso. Mesmo com alguns probleminhas iniciais, a Adidas F50 League FG é muito superior às últimas gerações da X. Como vocês já sabem, essa aqui foi apenas uma análise inicial, ainda falarei melhor sobre preço e custo-benefício no teste em campo. Mas eu realmente esperava um pouquinho mais da versão regular da F50 League de campo. Agora resta saber se a versão para sua site é mais parecida com essa ou com a versão do Messi. O que você achou dessa análise inicial da Adidas F50 League FG? Se já utilizou o modelo, me conte aqui nos comentários como foi a sua experiência. Se gostaram do vídeo, deixem um like, compartilhem com os amigos e principalmente inscrevam-se no canal. Até breve!